Bom dia, tudo bem? Que a luz do nosso Mestre amado Senhor Jesus Cristo nos envolva nesta manhã e por todo o dia. Gostaria de saber se o som e minha voz estão ok. Agradeço a participação de cada um de vocês. E com este som, com esta música, nós possamos ser envolvidos pela luz e pelo amor do Cristo. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton e eu oriento que os amigos e irmãos coloquem uma jarra com água, um copo com água, para que nesse Evangelho possa receber da espiritualidade amiga e benfazeja todas as energias positivas. E ao final do Evangelho, tomar essa água para com aqueles que estão no seu lar, certo? O Evangelho hoje nós iremos tratar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem desejar, é este o Evangelho. Existem outras também edições, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tratar sobre o capítulo 7, o item 11. O item 11 é Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Esse item foi dividido com 3 colegas, certo? Eu inicio hoje, amanhã terá um outro colega e na sexta-feira o terceiro colega finaliza o item, certo? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade que Deus nos concede nesse momento de estarmos aqui. Agradeço a direção da Casa do Samaritano, no qual fazemos parte como trabalhadores também, pelo convite, e que aqui aceitamos. Sempre que possível estaremos disponíveis para falar do nosso querido e amado Cristo, com seus exemplos, com seus ensinamentos. Então, convide os amigos e os familiares para aqui juntos interagirmos com esta mensagem. E assim, meus irmãos, como em todo início de trabalho, nós iniciamos com a prece inicial. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, como sempre digo, fechar os olhos para que possamos nos concentrarmos melhor. Então, mas os que não quiserem, não tem problema. Então, vamos fechar os olhos, ficar numa posição confortável, mentalizar o Cristo e Maria. Vamos observar a nossa respiração, o ar entrando e saindo dos pulmões. Observe o seu corpo, se tem algum músculo tensionado. Caso tenha, relaxe e libere. Nesse momento, inspire profundamente, de forma suave. E expire lentamente. Mais uma vez, inspira e expira. E agora vamos respirar normalmente. Amado Mestre Jesus, Pai Celestial, Mãe Maria, nossos mentores espirituais, os ceareiros do Cristo que se encontram conosco, os nossos irmãos desencarnados que nos assistem também,
Mestre amado Jesus, nos ilumine, que possamos, com palavras simples, utilizar dessas palavras para que nossos irmãos e nós possamos compreender essa passagem. Que sejamos intuídos pela espiritualidade amiga em nossas palavras. Que sejam palavras de conforto, palavras que nos façam refletir. E assim, amado Mestre, eu peço humildemente que o teu olhar magnético envolve todo o nosso planeta, envolvendo desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal, envolvendo em luz, com toda a luz de amor. E envolve aqueles nossos irmãos que se encontram insatisfeitos, agitados, por estarmos aqui, para estar caminhando de forma diferente, caminhando no caminho do bem e do amor edificante. Que não percamos mais tempo utilizando das nossas vaidades mundanas para nos atrasarmos junto à evolução espiritual. E assim, ilumina todos os enfermos, todos os nossos irmãos moradores de ruas, nossos irmãos com ideias suicidas, nossos irmãos suicidas, todos, meu Pai e Mestre amado e Mãe Maria, que assim seja, graças a Deus. Pois, meus irmãos, hoje nós temos este evangelho, é uma mensagem do nosso irmão Lacordaire, Constantina, 1863. Quando foi, peço desculpa pelo som, quando foi pelos organizadores dividido esse tema, como eu já disse, foi dividido entre 3 trabalhadores, certo? Então vamos iniciar a mensagem desse nosso irmão. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Esse primeiro parágrafo, de imediato, ele já nos dá a certeza de que nós, o nosso espírito é eterno. Porque ele diz, venho até vós, não sou eu, Cleito, não, é o nosso irmão que está dando a mensagem. E ele continua, aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir esclarecer-vos. Ou seja, considera-se um pobre espírito que habitou a terra antigamente e que aqui está tendo essa permissão do nosso Pai Celestial para esclarecer a quem? Esclarecer a nós. Para que possamos trilhar o caminho do bem e do amor edificante. Bendita seja a graça que Ele nos concede, de podermos ajudar o vosso aperfeiçoamento, que o Espírito Santo me ilumine, torne minhas palavras compreensíveis e que me conceda a graça de colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob o jugo da dor e buscai a luz. Que a vontade de Deus me favoreça para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Vejam a utilização do verbo na primeira pessoa. Então, a mensagem de nosso irmão e que vem nos dar esses esclarecimentos para que possamos compreender, possamos entender qual é a nossa missão aqui no plano material. Porque aqui nós estamos como estagiários. Nós estamos aqui nessa escola mundana
Porque nós necessitamos estarmos aqui para que possamos nos melhorar. E nos melhorar de forma a que possamos progredir espiritualmente. Nós sabemos de vários mundos que existem, onde nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, no qual nós estamos, os mundos regenerativos, os mundos felizes, os mundos ditosos, e assim a gente vai subindo degrau de acordo com o nosso bem-fazer, com o nosso bem ao próximo. Então esse foi o ensinamento que o Cristo deixou e exemplificou para cada um de nós quando aqui esteve. Então, que alegria de falarmos de uma mensagem de um irmão que esteve anteriormente habitando esta terra. Quem sabe não estivemos até juntos, porque se existe, o Espírito é eterno, nós com certeza temos várias e várias reencarnações. Então, continuando, ele diz: sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se estivesseis usando uma vestimenta para esconder. Desculpe-me. Ok. Vou retornar. Passei para o parágrafo seguinte. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Ah, não, pois este sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os leva ao bem. Veja só, será que somos caridosos, como a pergunta que faz, que o irmão coloca? Podemos ser caridosos para com o vosso próximo sem a humildade? De forma alguma. Para sermos caridosos, necessitamos ter essa benevolência da humildade. Porque senão, vejamos, a humildade, ele nivela todos os homens. Não existe aqui o melhor e nem o pior. Nós estamos juntos nesta caminhada. E juntos teremos que continuar. E de forma que possamos ajudar. Porque o Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim, amar, eu tenho que me amar. Amar o próximo, eu tenho que me amar. E se eu não quero que algo aconteça comigo, por que eu vou desejar que aconteça ao meu próximo? Então, necessitamos também da indulgência, do não julgar. Continuando, sem a humildade, enfeitai-vos de virtude que não tendes, como se estivesseis usando uma vestimenta para esconder as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, o Cristo. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Costumo sempre dizer, todos nós queremos ser o Cristo. Poucos de nós queremos fazer o que ele fez. E alguns vão dizer, mas eu jamais seria um Cristo, jamais. Mas ele disse que nós podemos e somos semelhantes a ele. Exemplos nós temos, Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Santo Agostinho, os exemplos que esses irmãos nos deram. E isso é um sinal claro da humildade que tinha, porque utilizaram
da oportunidade deste plano terrestre para ajudar aqueles mais necessitados. E é isso que Cristo quer de nós, que usemos a humildade para a prática da caridade, porque a caridade nada mais é do que movimentar o amor. E é isso que precisamos, levantar essa bandeira. Levantar só a bandeira e praticar. Não adianta palavras bonitas, levantar a bandeira se eu não for praticar o que Jesus nos ensinou e nos deu como exemplo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas. E é por isso que quando Deus as retira, acusam-no de injustiça, irrisão e cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies dos homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Meus irmãos, Deus nos criou pela essência do seu amor. E nós somos essa essência divina. Como também nos criou simples e ignorantes. Precisamos nos autoconhecer e necessariamente estudar, ter conhecimento. Porque a ignorância, ela é audaciosa. Então precisamos nos autoconhecer. Então vamos lá. O orgulho é totalmente contrário à humildade. Por isso que Jesus promete o reino dos céus aos mais pobres. Agora vamos entender, não vamos interpretar o pé da letra. Então só pobre vai para o céu? Porque eu confesso a vocês que cresci com a história de que mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu achava que eu tinha que ser pobre. Pobre que eu falo materialmente. Cresci dessa forma, sem querer aqui tecer alguma crítica à Igreja Católica, na qual até coroinha eu fui e sempre digo que eu tinha um sonho de ser padre, certo? Mas algumas respostas eu não obtive através daqueles amigos padres da época. Então, quando adentrei e fui ler a doutrina e estudar, aquelas respostas me vieram. Então, quando o Cristo diz, promete o reino dos céus aos mais pobres, ele está dizendo aqueles pobres, mas os humildes, os que não são orgulhosos. Porque se a riqueza fosse uma coisa ruim, Deus, que é nosso Pai, não ia dar para os seus filhos. E dá para uns e para outros não. Por qual motivo? Porque eu sou merecedor, eu não sou merecedor? Porque eu passo uma necessidade, meu outro irmão não passa? Eram essas perguntas que eu fazia naquela época, na década de 80. Então ele vem e diz o seguinte: quando um rico perde aquela riqueza material, se revolta, acha que Deus é injusto e blasfema e tece em certos comentários a Deus que não é cabível. E vem, Deus nos distingue pelo corpo, por eu ser preto, por eu ser branco, pela minha raça. Ele distingue o pobre do rico. Ele fez várias espécies? Não. Nós todos fomos criados pelo mesmo Pai. Não é a cor da pele, não é o estado de riqueza ou pobreza material que nos distinguimos. Porque nós sabemos que quando nós retornamos à pátria espiritual,
Nada levamos. Nada levamos. Até o nosso corpo, que é perecível, ele vai se transformar em pó e formar-se micro-organismos. Mas o espírito é eterno. Esse espírito ele vai continuar na sua jornada para que possa alcançar e reparar seus erros. Rico, enquanto dormes em teus aposentos faustosos, ao abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O infeliz que sofre com a fome não é teu igual? A estas palavras o teu orgulho se revolta, bem o sei. Tu consentirás em lhes dar a esmola, mas sem apertar-lhe fraternalmente a mão. Jamais. Que, dizes tu, eu, nascido de sangue nobre, importante na terra, serei igual a esse miserável que anda em trapos? Vã utopia desses pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o colocaria tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás. Então, meus irmãos, nós somos iguais. Lembremos daquela passagem da realeza terrestre, que quando desencarnou, e ela mesma cita na passagem do Evangelho, que já foi explanado anteriormente, algumas semanas atrás, e ela explana que quando chega no céu, ou chega no plano espiritual, melhor dizendo, ela se achava ainda a realeza, que ela ia poder mandar, que o sangue era azul e etc. E não é assim. Quanto orgulho naquela irmã. E quanto desespero quando vê que aqueles servos que ela achava que ia continuar servos dela, estava acima dela. Então tomemos muito cuidado com isso. Às vezes dizemos, o mundo dá muitas voltas, o mundo é redondo, o mundo gira. Uma hora eu estou embaixo, outra hora eu estou em cima. Mas se quisermos permanecer no degrau de cima ou seguindo, devemos ter dentro de nós, colocar a prática da humildade, sermos humildes para com os nossos irmãos. Não é dando a esmola, porque para muitos dar a esmola, pronto, eu dei a esmola e até logo, ele faz o que ele quiser. Deus quer que nós possamos dar o nosso melhor. E o que é o nosso melhor? Por que fala da caridade moral? De podermos abraçar nosso irmão, ouvi-lo, podermos conversarmos, abraçá-los. É isso que esses irmãos necessitam, além do pão material. Continuando, mas a química nada encontrou de diferente entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te disse que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que também não pedistes esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que desprezas hoje? As riquezas são por acaso eternas? Elas não acabam com o corpo, envoltório perecível do espírito? Lança um olhar de humildade sobre ti mesmo. Lança, enfim, teus olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Então, cientificamente, o sangue do nobre é o mesmo do sangue do plebeu. Não existe sangue azul, sangue vermelho, preto, branco. Não existe. É o mesmo. E nós devemos ter bastante cuidado, porque essa riqueza, como fala no texto, pelo que ele fala, nós sabemos que não é eterna. E a qualquer instante Deus pode tirar da forma como nós estamos trabalhando. Porque nós fomos criados e tivemos o exemplo do Cristo de poder partilhar aquilo que temos para com os nossos irmãos mais necessitados.
Será, como ele diz, em algum momento nós não já passamos como os pedintes em outras vidas? Ou será que em outras vidas futuras não vamos também, se continuarmos no erro? Porque nós só colhemos o que plantamos. E nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Nós não vamos colher aquilo que pai, mãe, filho, irmão, esposa, esposo plantar. Cada um tem a sua cruz. Cada um carrega essa cruz. Continuando, pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de 1 hora, e se ainda te sepultas em teu orgulho, então eu te lamento, pois serás digno de piedade. Mais uma vez, a gente recorda da passagem daquele rico também, que aquele Lázaro perebento, que vivia nas calçadas, e aquele nobre jogava os restos de comida para que Lázaro... E Lázaro desencarna, e quando o nobre desencarna, que chega no reino espiritual, pede àquele irmão que está com Lázaro, que faça com que Lázaro venha ajudá-lo, porque o Lázaro era menos do que ele na vida material. E o irmão diz, não, trabalhe. Você tem a oportunidade de trabalhar e refazer do que você fez. Aí ele diz, pois me dê a oportunidade pelo menos de avisar os meus irmãos, porque segue o que eu fazia. Continuando o texto, orgulhosos, o que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesses em situação mais modesta que o último de vossos servos. Curvai, pois, vossas frontes altivas. Deus as pode rebaixar no momento em que mais as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos foram formados de uma mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam. Ao contrário, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza. Que passagem magnífica que esse irmão vem nos dar. Que passagem. Concordo com você, Caroline, quando diz, algumas pessoas têm o ditado errôneo, o filho está pagando pelo pai. Não, eu sempre digo isso. Sempre questionei meu pai sobre isso e minha mãe. Ninguém paga pelo outro. Nós pagamos pelo que nós plantamos, ou nós colhemos aquilo que plantamos. Então vejamos quais são os títulos para que nós possamos enveredar pelo reino espiritual mais elevado, pelos mundos mais elevados. A caridade e a humildade. E as demais benevolências. Devemos seguir o Cristo. Devemos seguir o que Cristo fez e disse e fez. Porque Ele ensinou e exemplificou. E é isso que Ele quer de nós. Quando Ele resume os 10 mandamentos em 2, quando é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, Ele está nos dizendo, o teu próximo, o teu irmão, porque todos somos irmãos, porque somos filhos de um Deus só, ajuda. Quando tu estiveres acima e o teu irmão abaixo, volte e traga-o para onde estás. Não foi assim que Jesus fez? Quando as ovelhas se separaram, que ele diz, retornarei para trazer aquela ovelha. Isso somos nós quando estamos nos caminhos tortuosos, quando estamos colocando as vaidades mundanas acima das nossas situações, questões espirituais. Então, meus irmãos, fico muito feliz por essa oportunidade mais uma vez. Espero ter contribuído, certo? E nós vamos dar alguns recados. Diariamente tem esse evangelho online do Lex às 9 horas no Instagram. Tem um atendimento fraterno,
As informações também estão no Instagram, só lembrando que não é de forma presencial, até pelo que está acontecendo. Mesmo com as autoridades públicas autorizando já esse retorno das igrejas, dos centros espíritas e demais religiões, mas acreditamos que, como a própria presidente da federação disse, a gente vai dar um tempo. Vamos deixar que as coisas ainda... Porque até pessoalmente falando também acho que não tem nada normal ainda. Segunda, nós tem o Enxugando Lágrimas, são as psicografias de cartas consoladoras com o nosso irmão João Braga. Inicia-se às 19 horas pelo canal do YouTube, lá Casa Espírita, Casa de Samaritano. Às quintas-feiras, nós temos as palestras às 19 horas, ou seja, hoje nós temos a palestra às 19 horas. E às 20 horas nós temos a vibração também com o seu João Braga. Nós temos uma observação a fazer. A partir da segunda-feira próxima, dia 3 de agosto, a live do Evangelho Online será transmitida apenas pelo canal do YouTube. Inscreva-se no canal Lex, lá Espírita Casa de Samaritano. Então, meus irmãos, até domingo vai ser pelo Instagram. A partir de segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, só será pelo YouTube. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, vão lá e se inscrevam. Nós agradecemos, certo? E vão ser muito bem-vindos. E é chegado o momento da nossa prece final, com essa alegria, com essa irradiação de amor que nos envolve. São os mensageiros divinos que envolve com seu toque, com o toque do amor do Cristo a cada um de nós. Quantos irmãos desencarnados nesse momento não nos escutaram e não aceitaram o resgate. E é assim. Então, vamos fechar nossos olhos. Amado Mestre Jesus, Pai Celestial, Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga que sempre está conosco, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Agradecemos por estarmos adentrando a esta caminhada de amor, essa caminhada de luz. Mesmo com muitos espinhos, com muitas dificuldades, mas como disse outrora, espinhos e dificuldades plantadas por nós mesmos. Que nós possamos agora nessa caminhada, iniciando, engatinhando, possamos semear as flores, as rosas, para que assim possamos, logo, logo, transformar esses espinhos em flores. As flores do Jardim de Maria. Quanta alegria de mesmo perante todas as dificuldades, nós continuamos seguindo com fé, nos abastecendo com a vossa edificância, amado Mestre. E que naqueles momentos que estamos quase desviando os nossos pensamentos, estamos pisando em falso, a gente calma, lê uma mensagem, lê o Evangelho e aí volta ao estado que o Pai Celestial quer dos seus filhos. Caminhando firme e forte, com amor, porque o amor é o combustível para vencermos todas as adversidades. E assim, amados irmãos, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a vocês pela paciência, pela calma de estarem aqui conosco. E que Deus abençoe cada um de nós, que a luz do nosso amado Senhor Jesus Cristo envolva, principalmente aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, acometidos por essa pandemia que é a Covid, mas outras enfermidades também, principalmente as enfermidades espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Luz e paz. Meu muito obrigado. Beijos fraternos.